Mateus, capítulo de número 18. Vamos fazer menção da palavra de Deus no versículo de número 33, 34 e 35. Vamos fazer menção desses três versículos, mas abrangendo a respeito da parábola do servo incompassivo. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Sente, por bondade, meus irmãos. A parábola do credor incompassivo, nós podemos dividi-la em três partes. Primeiro, o servo que recebeu o perdão das suas dívidas. Segundo, o servo que não quis perdoar o seu conservo. E terceiro, a consequência de não perdoar. A respeito do tema abordado por Jesus nesta parábola, nós já tínhamos em escritos, principalmente em torno dos rabinos, esses temas já eram abordados, tais como misericórdia e justiça, tendo em vista que Jesus não está tratando de um tema novo. Já havia instruções judaicas sobre esse tema que Jesus está tratando nesta parábola. Embora não haja nenhuma parábola próxima dos escritos judaicos, tais como o Midrash e o Talmud, que são escritos de interpretações dos textos bíblicos do mundo antigo, nós não temos algo parecido com esta parábola. Porém, temas como misericórdia, compaixão, justiça, já eram tratados. E Jesus, nesta parábola, está tratando a respeito do perdão, e de que este mandamento deve ser obedecido, e que o ato de perdoar é um ato de suma importância. Nós temos dois temas judaicos nesse texto de Jesus, que é bem importante nós destacarmos. O primeiro, perdão divino. O segundo, responsabilidade humana. Dentro do perdão divino, no judaísmo, a misericórdia divina era um tema recorrente, tratado de forma recorrente. E Deus é frequentemente descrito como aquele que perdoa as pessoas que se arrependem. E esse tema é central na parábola, pois fala de alguém que perdoou uma dívida impagável. Dentro da responsabilidade humana, ao mesmo tempo, o judaísmo ensina que, embora Deus seja misericordioso, esperasse também que as pessoas, o homem, demonstrasse misericórdia e perdão uma para com as outras. O interessante é que na época de Jesus esse tema era muito debatido.
Entre os rabinos se argumentava que o perdão deveria ser limitado a 3 vezes, baseando-se nas interpretações de textos bíblicos. Porém, Jesus, ele vai um pouco mais a fundo na questão que envolve a matemática do perdão. E ele desmonta a matemática rabínica em relação a se perdoar apenas 3 vezes, alegando que o perdão é ilimitado, dizendo-se que deve-se perdoar 70 vezes 7. E a ideia é de algo contínuo. A ideia é de algo que deve ser feita quantas vezes for necessário. No mesmo texto de Mateus, capítulo de número 18, verso 21, antes de Jesus entrar na parábola do credor incompassivo, Jesus utilizou dessa matemática. E no verso de número 21 e 22, Jesus disse, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Essa foi a pergunta de Pedro. Jesus então vai dizer a Pedro, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Lucas vai falar de 7 vezes ao dia. Jesus aqui não está falando a respeito de uma conta matemática que tem um fim. Jesus está falando de um perdão ilimitado, de um perdão necessário, quantas vezes for necessário se fazer. Repare que a parábola fala de um valor impossível de ser pago. Este homem a qual Jesus está contando esta parábola, um rei que resolveu cobrar uma dívida, fazendo com que os seus servos procurassem quem eram os seus devedores. E foi achado um que devia 10.000 talentos. Repare aí o verso de número 24 do capítulo de número 18 de Mateus. E começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O que é um talento? Talento é uma unidade de medida para contar metais valiosos, prata, ouro. Agora, o conservo deste homem que devia ao rei 10.000 talentos, o conservo deste servo devedor devia a este servo 100 denários. Denário era uma pequena moeda de prata, que era a moeda em circulação do Império Romano, e pesava aproximadamente 4 gramas. Um denário era um dia de trabalho. Então, 100 denários, 100 dias de trabalho, aproximadamente 3 meses e alguns dias de trabalho. Se a gente for fazer uma soma e contar 10.000 talentos em relação a denário, se um denário vale um dia de trabalho, um talento vale 6.000 denários. Se a gente multiplicar 10.000 talentos por 6.000 denários, nós vamos ter 60 milhões de denários, calculando 60 milhões de dias trabalhado que aquele servo devia ao seu senhor. Se aquele servo trabalhasse toda a sua vida para quitar aquela dívida, mesmo assim, ele não ia
conseguir pagar. Calcula-se que dá cerca de 130 mil e alguns anos para pagar toda essa dívida. Só que aquele homem pediu ao seu senhor, o que devia 10.000 talentos, misericórdia. E aquele senhor teve compaixão e perdoou aquela dívida impagável. Perdoou aquela dívida que aquele homem jamais conseguiria pagar. O alcance divino em nós pagou o que jamais nós conseguiríamos pagar: o perdão de nossos pecados, a ofensa contra Deus, que não conseguiríamos em hipótese alguma pagar, Cristo pagou. Na cruz, Ele pagou. Com sangue, Ele pagou as ofensas minhas contra Deus, foi paga. E isso, do ponto de vista humano, impagável. Agora, se a gente foi alcançado por este perdão, também temos a responsabilidade de perdoar a quem nos tem ofendido. Se olharmos para o ponto de vista do perdão, o perdão sumariamente ou primeiramente é um ato interior para depois ser um ato exterior. É uma disposição espiritual interior para depois se evidenciar esse ato. No coração, Jesus derrama graça para você perdoar. No coração, Jesus derrama sobre a sua vida o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus de perdoar. Perdoar é uma decisão, é um mandamento. Eu preciso perdoar, eu preciso liberar perdão. E Jesus, ele é contundente ao ensinar a respeito do perdão, como também a praticá-la quantas vezes for necessário. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo de número 6, verso de número 14 e 15, por bondade. Quem achou, leia, bem alto. Pois, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Porém, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas. Amém. Você tem o benefício do perdão e a consequência de não perdoar. A ausência do perdão traz consequências espirituais para a nossa alma, para a nossa consciência, para a nossa vida em comunhão com Deus. O interessante é que na parábola, aquele que foi perdoado, que foi alcançado por um perdão incondicional e impagável, não exerceu a mesma misericórdia, não exerceu o amor recebido em distribuir o perdão para aquele que lhe devia. E ele não perdoou o que devia apenas 3 meses. E aquele que estava devendo pediu tempo.
Aquele que estava devendo disse: eu vou lhe pagar, mas me dá o tempo. E ele foi duro, ele foi sagaz, e obrigou aquele conservo seu a pagar a dívida no mesmo dia. O que recebeu misericórdia, não a exerceu. O que recebeu perdão, não exerceu o perdão. E essa parábola traz uma exortação a cada um de nós. Cada crente que recebeu o perdão de uma dívida incalculável de pecados, que nunca teria a possibilidade de pagar. E Jesus está exortando na parábola a perdoar, a exercer a misericórdia. No entanto, alguns guardam em seus corações rancores contra irmãos, amarguras, mágoas contra os seus irmãos, por causa de uma palavra, ou por causa de uma ação pronunciada em um momento de ignorância ou de forma impensada. E o que Jesus mostra, que o verdadeiro perdão é concedê-lo de maneira verdadeira no coração. Não é para perdoar e acusar. Não é para perdoar e lançar culpa. Não é para perdoar e relembrar os feitos. Não é para perdoar e ficar mastigando feito camelo aquilo que aconteceu. É para perdoar de forma inteira, sincera e verdadeira e cicatrizar a ferida. Então Jesus está ensinando, exortando que isso deve ser feita de forma verdadeira. A ação de perdoar é esquecer, mesmo sabendo que feriu, mesmo sabendo que ofendeu, mesmo sabendo que trouxe angústia à alma, mas a ação de perdoar é esquecer. Nosso coração não deve ser um depósito de lixo, de rancores e mágoas. Nosso coração tem que ser um depósito da paz, do Senhor, do discipulado enraizado e de corações transformados por Deus. O perdão, ele é essencial, pastor Oswaldo, à vida cristã. O perdão é essencial à vida do crente, é essencial à nossa alma. E isso atesta aquilo que Deus faz por Ele em nós. Colossenses capítulo 3, 13, Paulo diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Eu sei que o perdão na prática não é fácil, mas é necessário. Eu sei que falar sobre perdão é muito mais fácil do que viver na prática, mas o perdão é necessário. Não tem como você viver uma vida em comunhão com Deus se tiver alguma raiz de amargura e de rancor dentro da tua alma contra alguém, ainda mais contra um irmão, contra um membro do corpo de Cristo. O perdão se faz necessário. E suportar uns aos outros envolve estar presente na vida das pessoas, principalmente quando envolve a comunidade da fé, a disposição de ouvir o outro. Nós não queremos ouvir,
Nós não queremos sentar para dialogar, conversar, resolver e perdoar. A gente, no ato do perdão, quer destrinchar as nossas queixas e não ouvir o outro também. Porque em muitos casos, os dois se sentem ofendidos um contra o outro. Não é só você que se sentiu ofendido, talvez o outro também se sentiu. E os dois estão ofendidos um contra o outro. E o ato de procurar, de perdoar, de fazer, é necessário. Pastor, mas se eu exerci esta misericórdia, se eu perdoei, mas em contrapartida a pessoa não quis saber, não me perdoou, você está livre. Você exerceu o amor divino, você exerceu a misericórdia, você exerceu o padrão de Cristo para a sua vida, para a sua alma, você está livre. Mas se o outro me ofendeu, e se eu não fiz nada, se eu não ofendi, o que eu tenho que fazer? Procure. E peça perdão. E isso é muito paradoxo, porque Jesus ensinou a respeito disso. Quem tem que pedir perdão é quem ofendeu, mas Jesus vai dizer ao contrário, o ofendido vai lá e perdoa. O ofendido vai lá e quebra uma muralha. O ofendido vai lá e quebra uma barreira do diabo. Porque aquele que ofendeu, jamais, talvez, vai passar na mente dele que o ofendido vai procurá-lo para pedir perdão. Seguir a Jesus é paradoxo. É ao contrário. É ao inverso. Servir a Jesus é ir na contramão da lógica. Servir a Jesus não é para qualquer um. Servir a Jesus requer coragem, disposição, perdão. E tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas não quer exercer aquilo que Jesus fez. Não quer seguir as pegadas de Jesus e os seus exemplos. Agora, se é o inverso, se Jesus não quisesse perdoar as nossas ofensas, sendo que nós somos culpados, Jesus é o ofendido, nós somos os ofensores, e se Jesus não quisesse nos perdoar, a dívida impagável, nós estávamos mortos, condenados eternamente. É por isso que Paulo recomenda, suporte um aos outros, mas suporte em amor. Suporte, estenda a mão, ajuda, faça a tua parte, mas faça em amor. Esses princípios são divinos. Paulo, em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao 3, ele descreve a unidade da fé e o suportar em amor. Vamos ler? Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 1, até o versículo de número 3, 4, 1 ao 3, rogo-vos, pois, eu preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
eu sou convidado a exercer em obediência o suportar, o perdoar, o exercer misericórdia. Nós precisamos ter disposição para perdoar e amar. E essa disposição nós encontramos em Cristo, que suportou tudo, até mesmo nas suas exortações, repreensões, Ele o fez suportando com amor, até mesmo quem o traiu, Ele suportou com amor e o chamou de amigo. A que vieste quando ele foi o trair? Ele suportou aqueles que o levaram para a cruz e que disseram crucifica, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, estão agindo por ignorância. E nós muitas vezes queremos que o nosso coração seja depósito de lixo, emocionais e sentimentais. Por isso que tem muita gente procurando psicólogo, psiquiatra, tomando medicamento. Por um detalhe, em depressão, por um detalhe, ausência de perdão. O perdão faz com que o ser humano adoeça. A falta de perdão traz resultados prejudiciais ao corpo, à saúde. É por isso que tem N pessoas em estado de depressão profunda, por um detalhe: perdão. Perdão. Crentes que vêm para o culto, mas que vêm cheio de mágoa, não consegue olhar para o irmão, não consegue abraçar o irmão, porque tem uma raiva, uma ira incontrolável na sua alma, no seu coração. Se isso lhe domina, o Espírito Santo não está em você. Se esse sentimento de ira, fúria, raiva desmedida, descontrolada, se esse sentimento está tomando conta da tua alma e fazendo com que rancores e mágoas façam parte da sua vida, Jesus não está com você. Se vocês não perdoarem a quem vos tem ofendido, vosso Pai também não vos perdoará. Isso aqui é muito sério. O perdão é um ato, é uma decisão. Eu decido perdoar em nome de Jesus. Eu decido exercer misericórdia em nome de Jesus. Mas eu fui abusada, eu fui abusado, eu sofri isso, eu sofri aquilo. Eu decido perdoar em nome de Jesus. O interessante é que Jesus ele usa esta parábola manifestando que a ausência do perdão traz prejuízos severos. Olha o que nós lemos no capítulo 18, no versículo de número 33 e 34. Não devias tu, quando aquele senhor soube, através dos seus servos, que aquele servo não exerceu misericórdia com seu conservo, não exerceu a mesma misericórdia que aquele senhor, perdoou aquela dívida impagável. Quando ele soube, ele ficou indignado. Ele chamou este servo e disse para ele: não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti?
indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que ele pagasse a sua dívida. Um coração como um depósito de lixos emocionais, sentimentais, de rancores, mágoas, ódios, traz tormento para a alma, tormento para o coração, tormento para a mente. A razão porque muitos sofrem e não conseguem se libertar. Vivem processos de demônios, é porque não querem perdoar. O demônio sai, é expulso, mas o coração da pessoa ainda continua inclinado àquela ira, aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa. E Satanás ainda continua agindo ali, ele vai continuar dominando aquela mente, aquele coração, até se libertar, até conceder o perdão, até ir exercer a misericórdia. Nós vamos ler 2 textos, Hebreus capítulo de número 12, verso de número 15, por bondade. Abra sua Bíblia, quem trouxe Bíblia diga amém. Amém. Hebreus capítulo 12. Olha o que o autor, isso aqui é forte, é profundo demais. 12 e 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, ou fique sem esta graça, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito se contamine. A ausência de perdão traz perturbação. Segundo texto, Efésios capítulo 4. 4. Versículo de número 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós, antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoar é uma decisão inegociável, e o perdão traz alívio ao coração, traz alívio à alma. Aquele fardo pesado que estava sendo carregado é tirado das costas, e um alívio do perdão vem sobre a alma, sobre o coração. Se nós fomos alcançados pelo perdão de Deus, através de Cristo, o Senhor nos dá a capacidade, a força, a graça, para nós nos curvar e perdoar. Peça a Deus, diga para Deus em oração: Jesus, me ajude a perdoar. Me dê forças para perdoar, eu preciso perdoar. Eu não quero mais viver com este sentimento que me afasta de Ti na minha alma. Me ajude a perdoar. Me ajude a perdoar quem me ofendeu, a quem me feriu. Me ajude a perdoar. Que isso saia do meu coração. Que essas vertentes do mal que estão me dominando saia da minha alma. Na oração do Pai Nosso, Jesus recitou: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Que você possa ter esta
graça de Jesus na sua alma, de perdoar uns aos outros. Pode ser que na caminhada alguém lhe ofenda, você se entristeça, e aquilo começa a criar uma raiz no seu coração. Não permita. Perdoa. Não permita que isso tome conta do teu coração. Repito, não permita que o teu coração seja depósito de lixo. Perdoa. Exerça o perdão. Exerça a misericórdia. O perdão que Deus concedeu a você é impagável. Impagável. E Ele nos deu, sim, a força, a graça, a capacidade de perdoar. Quem é que precisa ser perdoado por você? Aonde está? E se eu encontrar essa pessoa, pastor, eu pedir perdão e ela não me perdoar, repito, faça a tua parte. Você está livre. Mas não fique com isso na tua alma. Eu peço a Deus que preserve o meu coração da ira. Embora eu possa mirar, mas que preserve o meu coração. Eu peço a Deus que preserve a minha alma de contender com meu irmão, mas se eu chegar, que Deus me dê graça para perdoar. Quantos filhos que não estão prosperando na vida, porque têm ira contra seus pais, por aquilo que aconteceu há anos atrás. Quantas esposas que não conseguem perdoar os seus esposos, estão vivendo uma lástima na sua vida. Quantas famílias destruídas, pastor Albuquerque, por falta de perdão. Quantas mortes que acontecem por falta de perdão. Quantas vidas destruídas por falta de perdão. A ausência de perdão nos conduz à condenação. A graça de Deus é poderosa para nos fortalecer e perdoar. Quem é que lhe ofendeu? Que lhe entristeceu? Jesus está ensinando, como eu tive misericórdia de ti, tenha misericórdia do teu irmão. Tenha misericórdia do teu pai. Tenha misericórdia do teu filho. Tenha misericórdia do teu amigo. Perdoa. E perdoar não é dizer para a pessoa, eu lhe perdoo, mas eu não quero mais olhar para a sua cara. Isso não é perdão. Perdoar é você encontrar com aquela pessoa, olhar no olho, dizer a paz do Senhor e não sentir mais a ferida que um dia estava aberta. Isso é perdão. Isso é perdão. Perdoar não é você dar a mão para ela e dizer, nunca mais eu quero te ver. Sinta-se perdoado, mas nunca mais. Isso não é perdão. Isso é remorso. Não é perdão. Perdão envolve arrependimento, humilhação, propósito com Deus. Quem lhe ofendeu, perdoa. Pastor, o senhor não sabe o que eu vivi há tantos anos atrás. O senhor não sabe o que eu passei na mão do meu pai.
O senhor não sabe o que eu passei na mão daquele tio. O senhor não sabe o que esse amigo me fez. Imperdoável. O único pecado que não tem perdão é blasfêmia contra o Espírito Santo. Se o teu irmão pecou contra ti, vai até ele. Perdoa. Exerça aquilo que Cristo exerceu. Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Estão agindo por impulso e ignorância. Impulso e ignorância. Depois que o véu do templo se rasgou, um terremoto aconteceu, os próprios soldados disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Os próprios que estavam ali e o crucificaram quando viram o sobrenatural acontecendo, nenhum osso dele sendo quebrado. Eles mesmos disseram, este homem era justo. Este homem era realmente o que ele falava que era, o Filho de Deus. Perdoa. Fica de pé por bondade, deixa eu orar por você. Eu sinto um temor de Deus enquanto estou ministrando ao seu coração. Temor de Deus enquanto eu estou ministrando a sua alma. Se tem um tema que não é fácil nós pregar, é exatamente esse. Porque é algo que na prática nós não queremos exercer. É algo que na prática é difícil nós exercer. Mas é necessário. É necessário. Feche os teus olhos onde você está. Comece a falar com o Senhor. Comece a pedir ao Senhor Jesus. Jesus, me dê graça. Eu preciso perdoar o meu pai. Eu preciso perdoar a minha mãe. Eu preciso perdoar o meu irmão de sangue. Eu preciso perdoar ao meu irmão. Eu preciso perdoar aquele meu amigo. Eu preciso perdoar. Deus, derrama a tua graça sobre este povo. Aqueles que estão me ouvindo pela live. Os meus irmãos que estão participando deste culto, que também ouviram estas verdades que foram ministradas. Aquilo que o Senhor fez por nós e o perdão que o Senhor concedeu aos nossos corações é impagável, não temos condições de pagar. E da mesma forma que o Senhor exerceu misericórdia, o Senhor nos capacitou também a exercê-la. Nos ajuda a perdoar, nos ajuda a estender a mão, nos ajuda a exercer o perdão, a exercer este ato e esta decisão, que é um ato de decisão, nos ajuda. Porque nós precisamos, nós queremos a comunhão contigo, nós queremos a vida contigo, nós queremos viver uma vida condicionada ao Senhor, condicionada à sua graça, condicionada à sua presença. Nós queremos viver uma vida para te agradar e nós não podemos permitir que o nosso coração seja um depósito de rancores, de amarguras, de iras, de feridas abertas, por traumas que aconteceram conosco e que nos abalou sentimentalmente, emocionalmente, mas que o Senhor nos alcance com a tua graça, para que nós possamos exercer a misericórdia, e perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar, e perdoar. Cante, meu irmão, louve ao nome do Senhor, exalte ao nome dele. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou.